Mais uma vez, então, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, e é sempre uma honra estar aqui com vocês, partilhando uma porção da palavra de Deus. Entendemos, né, por tudo que está acontecendo, que estamos nos últimos tempos da igreja na face da terra. As palavras principais, as palavras de ordem, que não estamos ouvindo dos púlpitos, não estamos ouvindo de pastores, não estamos ouvindo de lideranças evangélicas, mas que a própria mídia secular está passando, é a chamada nova ordem. Essa palavra aí está na boca de todos. Você vai ouvir em jornais, você vai ouvir em toda a mídia falando sobre a nova ordem. E a nova ordem é uma organização, é um sistema que vem para preparar o governo do anticristo. E como todos vocês sabem, né, o anticristo ele há de governar por um determinado tempo toda esta terra. Será um governo único. Então, vamos lá. É aqui que eu quero dar a base para a gente estar depois, posteriormente, entrando na religião única do anticristo. Então, é o governo único, economia única e religião única. São os três pilares que o anticristo vai estar atuando. Então, guarde aí. Governo único, é só ele governando. Certo. Economia única, tudo na mão dele. E religião única. Então, para implantar o governo único do anticristo, estabeleceu-se o que conhecemos hoje como a nova ordem mundial. São lideranças do segmento político, econômico e religioso que trabalham nesse tripé. Posto isso, sabendo que o governo único será o próprio anticristo, nós sabemos também que o aspecto econômico também já está sendo trabalhado. Já estamos falando já há algum tempo do Pix, que foi o primeiro passo. Agora vem entrar o Open Bank. Já no mês de julho aí já tem vários bancos fazendo propaganda do Open Bank. E após o Open Bank, num terceiro momento, estará se implantando a moeda digital. É diferente da criptomoeda, a conhecida como bitcoins, por exemplo, né? A moeda digital, ela terá a base, os bancos centrais de todas as nações. As criptomoedas, elas não têm um país que domina ela. Elas não têm um governo que domina ela. Então, é diferente de criptomoeda de moeda digital. Tá? Então, bitcoins é criptomoeda, não é moeda digital. Então, a moeda digital será uma moeda que, a princípio, será emitida por todos os bancos. Para não assustar as pessoas, a princípio eles dizem que não, vai ter a moeda digital, mas se você quiser pegar o dinheiro em cédula, não tem problema, a gente vai trabalhar com os dois. É óbvio, eles começam trabalhando com os dois, mas vai chegar um momento que eles simplesmente vão cortar. É igual o cartão, né? Começou operando cartão e dinheiro, cartão e dinheiro, cartão e dinheiro. Hoje, como é que ficou? A maior parte das operações é tudo em cartão, né? Então, ele vai começar a falar, não precisa se assustar, não. Esse negócio é teoria da conspiração e tal, né? Que vai ficar tudo digital para o anticristo comandar. Não, nós vamos implantar a moeda digital, mas também vai ter o dinheiro em cédula para quem quiser, fique tranquilo e tal. E aí, então, se apresenta a moeda digital. E a moeda digital, como já disse, ela será emitida por todos os bancos centrais. Cada banco central de um país é que vai emitir. Por que os bancos centrais? Porque todos os bancos centrais é ligado ao Banco Mundial, ao FMI, que cai na mão do governo único. Posteriormente, a moeda digital sendo implantado, aí fica simplesmente fácil para qualquer instante, simplesmente decretar. A partir de agora, não existe mais cédula. A partir de agora, todo o seu valor que você trabalha, que você vende, que você negocia,
todo o seu movimento será única e exclusivamente números na tela do seu celular ou na tela do seu monitor. Aí, então, atingiu-se o segundo passo, a economia, né? E aí, então, vem o lado religioso. O lado religioso. E o que eles estão trabalhando para implementar a religião única do anticristo? Eles vêm com um discurso muito bonito. O que causa os maiores conflitos no mundo? Essa quantidade enorme de religião. Essa quantidade enorme de religião, um crê numa coisa, outro crê em outra. Então, tudo gira em torno da religião, é por isso que tem muito conflito. Então, a melhor coisa é o quê? Ter uma religião única. Só uma religião. Então, vamos trabalhar, por quê? Visando a paz, visando a tranquilidade do mundo. E aí, então, implementa-se esta religião única através do quê? Do ecumenismo. O ecumenismo é uma atividade que já vem de décadas, né, sendo trabalhada. Só que no último instante, de uma forma mais intensa, está sendo trabalhado o ecumenismo, que seria a junção de todas as religiões do mundo em uma única religião. E eu costumo dizer que o provável líder que vai encabeçar esse ecumenismo, unificando as igrejas, as religiões, para entregar nas mãos do anticristo, seria o falso profeta. Então, aqui eu passei, de uma certa forma introdutória, a informação básica do que estaremos tratando no tema de hoje, e aí, posteriormente, vamos estar abrindo outros leques das visitas que o Papa tem feito no Oriente Médio, da aproximação do Papa com o Islã e outras coisas mais, para dar base e para que vocês venham entender o quanto está acelerado, o quanto está sendo agilizado essas articulações para unificar as religiões. Amém? Posto isso, pastor Josué, eu quero perguntar para os irmãos se a voz do pastor Josué está ok para os irmãos. Teve uma irmã que disse que estava um pouco baixo, aí eu peguei e tirei o fundo musical. Ficou bom assim, irmão, ser um fundo musical? Os irmãos ouviu bem aí o pastor Josué? Dá um ok para a gente? Podemos continuar com a nossa live? Vamos ver. Glória a Deus. Pastor, enquanto o senhor falava sobre a questão do ecumenismo, coloquei uma matéria aí na tela. Vamos ver se os irmãos primeiro responderem aqui. Tem um delay, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se os irmãos estão aqui ligados. Olha lá. Ok, tá ok então. Tá. Tirei o fundo, pastor José, que aí fica melhor, que aí consegue ouvir o senhor melhor aí. Amém. Sem um fundo. Pastor José, fique à vontade. Como o senhor já comentou sobre esse o ponto sobre a questão do Papa aí visitar o Oriente Médio, tem a matéria aí, né, onde fala assim: o secretário-geral do Conselho de Igrejas do Oriente Médio, Michel ABS, não sei se fala assim, porque é em inglês, né, Michael Michel, ressalta que a visita do pontífice da fraternidade humana ao Iraque é um apelo à firmeza diante do obscurantismo da violência e aniquilação, em um dos momentos mais críticos da história moderna. Nesse sentido, afirma, a visita do Papa, né, pode ser, sem dúvida, constituir uma mudança de ritmo nas relações entre os diversos componentes de uma sociedade unificada, mas afogada nas áreas movediças dos interesses internacionais. Posto isso, pastor Josué, como o senhor acabou de comentar, realmente o mundo está em 3 pilares para poder unificar, né? E o primeiro deles, podemos colocar a religião. E não sei se o senhor ouviu falar sobre aquela questão lá em Berlim, que eles estão construindo lá o templo para poder unir os cristãos, judeus e também a questão dos muçulmanos em um só lugar para adorar Deus. Você ouviu falar sobre essa questão? Sim, seria o templo ecumênico, né, para essa religião única aí, né? Isso. E essa visita também do Papa ao Iraque, ela também
transmite uma mensagem muito forte, né? Por quê? Para quem não sabe, o Iraque, ele foi a antiga Babilônia. E a Babilônia é Olha o aí. símbolo da falsa religião. Tanto é que lá em Apocalipse, né, quando se trata da falsa religião, é Sim. falado de Babilônia. Vocês perceberam isso lá, né? Que fala da Babilônia, a falsa religião. E o Papa vai justamente lá, na sede mundial de onde está a falsa religião, que é tipificada até mesmo no livro de Apocalipse. E ali, como nós já sabemos, durante muito tempo no Iraque, teve ali a base, o QG do ISIS, né? O Estado Islâmico. Vocês devem se lembrar, aqueles que alguns anos atrás, diariamente, eles colocavam vídeos fuzilando cristãos, eliminando cristãos. Né? Então, durante muito tempo, a base do ISIS, o Estado Islâmico, foi ali no Iraque. E dali, a liderança do ISIS prometeu que iria se alastrar com o Islã por todo o mundo, que iria atingir toda a Europa, que iria chegar até Roma, e até mesmo dominar sobre o próprio Papa, como se fosse uma ameaça mesmo que foi feita de lá. Então, essa visita do Papa àquele território, que foi considerada a visita mais arriscada de um Papa, ele fez como se fosse uma demonstração de poder, porque, como nós sabemos, o ISIS, né, o Estado Islâmico, ele foi bastante enfraquecido, quase que se acabou, e ele voltou lá em territórios onde o Estado Islâmico havia destruído igrejas católicas. Estava só os escombros. Inclusive, uma de suas missas, de suas reuniões, ele fez nos escombros de uma igreja que o Estado Islâmico utilizava como área de treinamento, tiro ao alvo, estava só mesmo os entulhos, os destroços. E dali ele fez uma missa. Ele foi também em uma outra cidade também, que era também tida como base do ISIS. Na realidade, ele estava fazendo ali uma demonstração de poder. Ou seja, vocês não me ameaçaram? Vocês não disseram que ia chegar até Roma? Vocês não disseram que iria dominar até mesmo a mim? Então, hoje inverteu. É eu que estou pisando aqui dentro do território. É eu que estou chegando Olha aqui. aí. Tem essa conotação, essa visita ao Iraque, né? E ali, então, ele fez todas essas reuniões, essas missas, mas o principal fator é as reuniões nos bastidores, com as lideranças muçulmanas, com as lideranças islâmicas, né? Então, aquilo ali foi uma sinalização do cristianismo católico com o Islã, através do seu líder maior, que é o Papa. E todos os católicos que têm um pouquinho de conhecimento bíblico, eles mesmos nem consideram o Bergoglio como Papa. Os católicos com um pouquinho mais de conhecimento bíblico, eles continuam declarando que o Papa deles é o Bento XVI, que era um grande teólogo, conhecedor da Bíblia. Agora, esse Papa aí não. Esse que está aí agora, ele está a serviço da nova ordem mundial. Ele tem distorcido doutrinas bíblicas. Para quem não sabe também, ele entregou de mão beijada a Igreja Católica ao Partido Comunista Chinês, recebendo da China uma bagatela de 2 bilhões de dólares. Meu e é por Deus. isso vista grossa com tudo o que o Partido Comunista Chinês faz lá com cristãos católicos. E hoje, para vocês terem a noção, graças a esse Papa que está aí, a Igreja Católica lá, que se tornou a Igreja Católica oficial do Partido Comunista Chinês, tem que utilizar uma Bíblia com uma versão escrita pelo Partido Comunista, corrigida pelo Partido Comunista. E ali, quem não segue a religião oficial, que é do católico, do catolicismo do Partido Comunista,
ele é caçado, ele é torturado, ele é preso e até mesmo morto. Então, na realidade, né, o Papa Francisco, que está aí, ele já está mostrando as garras, né? E o que eles vão querer? Eles vão querer uma igreja universal igual a que está lá hoje a que está lá hoje na China. Essa que o Papa já vendeu para o partido chinês, né? Que vai ler uma outra Bíblia, que vai ter uma outra verdade, uma outra realidade, não vinda de Deus, mas do Partido Comunista. Então, esta viagem do Bergoglio ao Iraque tem toda uma mensagem por trás disso, uma demonstração de força, de influência, de poder para se alastrar. E ele fez questão de entrar aí no ninho do Estado Islâmico, demonstrando o seu poder e a sua influência. Por quê? Ele conseguindo essa aliança com os muçulmanos, com o Islã, as outras depois são fichinha. É mais então, fácil, ele já está começando pelo mais complicado. Né? Ele está começando na pesadona, que é o quê? O Islã. Por quê? Depois que eu consegui o Islã, que é a maior do mundo, as outras se tornam tudo fichinha. As outras vêm no efeito dominó. É o nível que nós estamos chegando para a preparação dessa religião única do anticristo. O Souza Souza diz aqui, os pés da estátua vista por Daniel, misturado com barro, forte, mais maleável. Estamos vivendo os pés, né, pastor Josué, da estátua, né? Assim, não chegamos ainda porque para viver os pés de forma, como eu posso dizer, de forma oficialmente, tem que acontecer, na verdade, segundo a benção que o Senhor me passou, tem que acontecer o arrebatamento, né? Que a benção só vai entregar no final da live, que para quem ficar até o final, o pastor Josué vai falar aí algo importante para você. Mas interessante, pastor Josué, que eu até coloquei aqui a matéria, e eles já estão criando, e já começou agora em janeiro. Isso aqui começou já em janeiro. Deixa eu ver se consigo colocar aqui para os irmãos verem. Aqui, ó. Olha só, pessoal. O projeto abrigará 3 religiões sob o mesmo teto em Berlim. Então vai agregar cristãos, judeus e muçulmanos. É tudo isso que o pastor José falou, né, pastor José? E olha que interessante, é um terreno vazio, já estão construindo, chama não sei falar em inglês, mas eu vou tentar aqui. Haus Hof Rom, né? Que vai ser uma construção aí, uma altura gigantesca, tem até a altura dele aqui, do edifício, vai ser alto para danado. Acho que, se não me engano, 50 metros de altura, pastor Josué, né? Tá aqui, não vou ler para tomar tempo. Olha lá, até 40 metros de altura, errei um pouquinho, errei por 10 metros. E é assim que vai, olha como vai ficar, onde vai agregar aí as 3 religiões juntas. Vai ter um pátio onde eles vão se reunir, tudo indicando aí, irmão, a nossa live, o tema de hoje, né? A religião única do anticristo. Estão preparando já o pano de fundo, né, pastor José, para acontecer aí. Opa, aqui não estava aqui na tela, agora apareceu. Para aparecer, preparando tudo para quem? Para quem, irmãos? Você acha? Para o anticristo. Mas eu quero crer, não, eu creio piamente que nós, a igreja do Senhor, quando isso de fato acontecer, que ele fosse manifestar, a igreja será arrebatada, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, né, pastor? 17, não fala a memória, que fala sobre lá o arrebatamento, onde vamos encontrar com Cristo nos ares. Louvado seja Deus. E olha, se fosse você, eu pegava papel e caneta para você ir marcando aí, porque depois você pode ir diluindo esse conhecimento, porque é muito importante essa live aqui sobre a questão do anticristo. Pastor Josué, o senhor quer fazer alguma ressalva sobre essa construção aí de Berlim? Então, aí já está demonstrando, né? É uma sinalização prática, física e palpável do quanto o projeto deles está acelerado. Eles estão demonstrando que eles têm uma pressa, e isto está também exposto nessa visita tão perigosa, porque houve, né, inúmeras autoridades que não aconselhou o Papa a fazer essa visita lá, porque é onde está ali o ninho das serpentes, né? Os arqui-inimigos do Papa estavam todos ali. E ele fez questão de ir lá, não mediu consequências, colocou em risco a sua própria vida
Exatamente. Dizem que foi uma das visitas que envolveu o maior número de segurança, todo um staff para proteger a vida do pontífice católico, né? Então, isso é uma demonstração de que, olha, eu sei que o lugar lá é perigoso, a coisa está feia, mas eu tenho que ir, porque precisamos acelerar essa agenda. E agora aí, com a edificação do templo aí também, está aí mais uma demonstração clara e clássica do quanto estamos próximos, né, desse momento. E como o irmão lá comentou, né, de uma certa forma, estamos já vivendo essa parte aí dos pés da estátua, né, que fala ali que era uma mistura de barro, né, parte barro e parte ferro. E ele diz que o simbolismo desse parte barro e parte ferro é que, em parte, seriam fortes e, em parte, seria fraco. E, na realidade, é o que nós estamos vivendo aí. Sim. Existem aglomerados, ou países, ou nações que são fortes, que são potências mundiais, e existem outros que são os países de terceiro mundo, né? Então, está um mesclado, está essa mistura aí, parte forte e parte fraco, parte ferro e parte barro. Estamos aí, então, nesse período dessa misturada toda aí. E também, né, como o pastor já frisou, é importante que, para acontecer tudo isso aí, nós acreditamos que vai acontecer algo muito especial antes. Tá? E também, além do aspecto aí do pé, nós precisamos nos deter num detalhe que foi frisado também, né, lá, que é os 10 dedos dos pés. Sim, os 10 Né? dedos. Ainda não formou ainda o bloco, né? Tem um simbolismo também, né? Porque é a última extremidade do corpo, ou a última extremidade da estátua, é o fim. Né? Então, a gente vai ver que os pés ali, eles vão terminar com os 10 dedos. Né? E esses 10 dedos aí, ele é apresentado como 10 reis, ou 10 reinados, ou 10 impérios, né? Que também é tipificado lá em Apocalipse como os 10 chifres da besta. Então, o que ocorre? Esses 10 chifres da besta, que tem 10 diademas, que são os reis, os governantes que vão estar frente disso daí, diz ali que eles sabem para que eles estão ali. Eles sabem por que eles estão ali e o que eles devem fazer. Então, o que nós entendemos é que, antes desse governo único, que ficará totalmente nas mãos do anticristo, o mundo vai se formar em 10 grandes blocos. Tá? Eles vão fazer uma divisão do mundo em 10 grandes blocos. E esses 10 grandes blocos, cada um desses blocos terá um líder. Né? E é óbvio, né, que cada um desses líderes aí que vão estar nesses 10 blocos aí são os homens que hoje estão no topo da pirâmide, né? São os homens que estão trabalhando aí a todo vapor, né, para a implantação da nova ordem mundial. São aí homens bilionários que estão investindo dinheiro pesado. Pesado, famílias ricas, né? Né? Como você disse, pastor? Famílias ricas. Pastor Josué, eu acho que tem pessoas aqui na live, que a gente falou estátua, né? E a gente não especificou essa estátua. O senhor quer fazer só um resuminho aí, breve, dessa estátua, para eles poderem se situar na história, para ficar mais fácil para eles, por gentileza? Lá no livro de Daniel, lá a partir do capítulo número 2, quando eles estavam no cativeiro babilônico, né? O rei era Nabucodonosor. E ele teve um sonho. Ele teve um sonho, porém, ele se esqueceu desse sonho. Ele não lembrava. Mas aquele sonho foi um sonho dado por Deus. E Deus não permitiu que ele se lembrasse do sonho, e, ao mesmo tempo, ele ficou impaciente com aquele sonho. E ele porque queria recordar o que tinha sonhado e queria saber o significado daquele sonho. E ele chamou todos os magos, todos os feiticeiros, os bruxos, e lançou esse desafio. E falou que quem não falasse iria morrer. E ele chama todos lá e fala para eles, olha,
eu tive um sonho. E se vocês não derem a interpretação, vocês todos vão morrer. Eu vou mandar matar todos, porque eu estou inquieto com esse sonho. Com esse sonho. Eu perdi a paz com esse sonho. E aí os magos, os sábios dizem, então tá bom, rei, conta para nós o sonho e a gente vai te dar a interpretação com precisão. Aí ele falou assim, não, vocês vão ter que falar também o que eu sonhei, porque eu não lembro mais. Olha aí. Duas coisas que vocês vão ter que fazer. Primeiro, vão ter que saber descobrir o que eu sonhei. E depois que vocês descobriram o que eu sonhei, aí vocês vão ter que trazer ainda a interpretação. Todos os magos ficou desesperado. Falou assim, não, o que o senhor está pedindo é impossível. Eles falaram assim, isso aí só deuses pode fazer. Não tem homem na face da terra que faz o que o rei está pedindo. Ele falou, não, se não fizer, eu vou matar todos, eu vou matar todos. E nesse período aí, já tinha chegado recentemente lá os jovens, né, que tinham sido preparados para trabalhar também como auxiliares do rei, porque eram sábios, né? Entre eles, Sadraque, Mesaque, Daniel, Abednego, né? E aí, então, foi lançado esse decreto, que se eles não descobrissem, iriam morrer todos os sábios. E dentre os sábios, estava quem também? Daniel. Ele não era feiticeiro, mas ele era tido como uma pessoa muito sábia. E por ser sábio, quando eles trouxeram os cativos, o rei separou os que eram mais sábios, mais entendidos, de linhagem nobre, para trabalhar na sua assessoria. E Daniel fazia parte desse grupo. E então, o que ocorre? Daniel também estava no pacote. E aí, então, Daniel foi informado, né, pelo assessor do rei, certo, que iria ter uma mortandade, que o rei iria matar todos os sábios e que Daniel iria entrar no pacote. Aí Daniel falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. E me dê um tempo que eu vou fazer, nós vamos resolver isso aí. Fala para o rei lá aguardar. Fala para o rei aguardar que eu vou falar com o meu Deus e nós vamos conversar com ele. E aí, então, Daniel vai orar junto com os Sadraque, Mesaque e Abednego, pedindo para Deus revelar o que Nabucodonosor tinha sonhado e dar também a interpretação. E conforme a oração de Daniel, Deus deu o que Nabucodonosor tinha sonhado e também deu a interpretação. Por que esse sonho foi dessa forma? Um rei ímpio sonha e um servo de Deus interpreta. Porque nessa estátua está narrada toda a história da humanidade, desde 600 a.C. até o juízo final. Né? Tudo isso está descrito na estátua. Essa estátua ela descreve a história da humanidade. São 2.600 anos, né? Até os dias que nós vamos ver. Na realidade, ela vai abranger mais de 3.000 anos de história. Né? E aí, então, ele começa, né, como estava ali o Império Babilônico no ano 626 a.C., então ele começa a descrever. Ele fala assim, olha, rei, o seu sonho foi o seguinte, você sonhou com uma grande estátua, uma estátua que chegava a causar medo, que dava pânico essa estátua. E essa estátua, ela tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés eram uma mistura de ferro com barro. E, de repente, quando você estava olhando essa estátua e atônito com essa estátua, sem que nenhuma mão lançasse, veio do alto uma pedra muito grande. E essa pedra enorme, ela foi direto nos pés da estátua. E ela estraçalhou com os pés, a estátua desmoronou e tudo foi reduzido a pó. E depois essa pedra que destruiu toda essa estátua, ela se tornou num monte, num grande monte, numa montanha. E essa montanha cresceu tanto que abrangia toda a terra. E o rei ficou de olho arregalado. E ele falou, agora eu vou te dar a interpretação de tudo isso. E aí ele começa. A cabeça de ouro é o teu reinado. É o império da Babilônia. Após o teu império, virá um outro império, um pouco inferior ao teu, que é o Império Grego.
o Império Grego é relatado lá no próprio livro de Daniel também, né? Que é o peito de prata. Então, após o Império Babilônico, que veio de fato o Império Grego, sob o domínio de Alexandre o Grande. Aí, então, entra agora a parte de bronze, que é o abdômen. E aí, então, entra um outro império. Então, veio Babilônia, veio a Grécia, né? E agora veio o... Aliás, me perdoa. É medo persa, né? É medo É, persa que vem. o ouro, o ouro, na realidade, é a Babilônia. A cabeça. O peito de prata, aqui, é o Império Medo-Persa. Inverti aí, tá bom? Então, vamos lá. Cabeça, ouro, Babilônia. Peito, prata, o Império Medo-Persa. Barriga, ventre, de bronze, o Império Grego. E as pernas de ferro, o Império Romano. Então, só lembrando uma coisinha, que aqui onde é a prata, os braços cruzados são os dois impérios, né? O Medo e o Persa. Um mais forte que o outro, né? o império que foi a junção de duas nações, né? Os medos e os persas, né? Os persas, na realidade, é hoje o Irã. Olha aí, Tá? bem, uma informação importantíssima. Os medos, na realidade, foi uma conglomeração, uma aglomeração de várias nações ali da região do Oriente Médio, tá? Então tinha a Pérsia, o Irã e um ajuntado de lideranças da região ali do Oriente Médio, que se formou esse chamado Medo-Persa. Então vocês viram aí, ouro, a cabeça, Babilônia. O peito com os dois braços aqui era o Império Medo-Persa, né? Depois o ventre, aqui a barriga e parte do quadril de bronze, é o Império Grego, de Alexandre o Grande. Depois de Alexandre o Grande, no Império Grego, vem o Império Romano. E o Império Romano, ele se estende por um tempo muito longo, né? E ele acaba terminando com o Império Turco-Romano, né? O que era o império comandado ali da Turquia, né? O Império Otomano, né? Que na a própria Turquia, tá bom? Então, otomano. Posto isso, chegou-se, depois do final desse império, que é o Império Romano, Otomano, os pés, que é onde não existe uma potência, mas existem o quê? Países que são fortes e países fracos. Então é a mistura. Chegou parte ferro, parte barro, que é os pés, que é o que nós estamos vivendo hoje. Se não me engano, parece que o fim desse império foi em 1922 do Otomano, né? Isso, Aí acabou ali, né? O Império Otomano, em 1922. Aí entrou, né? O pastor Giovanni, o pastor Rodrigo Silva, ele está bem afiado aí, ó. Que é um aluno dedicado e empenhado. Marcado. Ele está empenhado, está dedicado aí, ó. Benção pura. Interessante colocar também, Josué, que a história é tão bonita que vem preparando já para até Jesus ficar mais fácil para Jesus pregar o evangelho na época, né? Porque a gente estudou com o senhor a questão do grande, o Alexandre o Grande. Ele não matava, ele não destruía a cultura, mas implantava dele junto e colocava o grego como se fosse inglês hoje, mundialmente, naquela época. Exatamente. Ficou mais fácil para Jesus, então, pregando o evangelho com mais fluidez. Correto? Bate isso aí? Corretíssimo. Né? Então, o Império Grego teve essa vantagem, né? Que o Alexandre o Grande, como ele era muito aficionado em cultura, né? Ele era muito aficionado em cultura, tanto é que é chamado, né? Os gregos são chamados também de helenistas, né? Por ter muito apego à cultura, ao aprendizado, ao ensino, eles valorizavam muito isso. E Alexandre o Grande, ele fez com que o grego se tornasse a língua oficial de todos os países que ele dominou.
né? E como o pastor Rodrigo falou, isso já tinha um propósito divino. O quê? E, Preparar o mundo para a chegada de Jesus. Josué, Naquela... antes de nós continuarmos com a nossa live, que está muito bom o assunto, por sinal, os irmãos estão, né, já aqui, na verdade, se parasse agora a live, já estaria de bom tamanho pelo valor que já foi entregue aqui na live, né? Isso de forma bem, assim, voluntária, a gente faz tudo pelo amor a Jesus, né, pastor Josué? E eu queria pedir para você apenas uma coisa. O que, pastor? O seu like. Ah, mas como assim? O seu like ajuda muito aí o YouTube, porque esse assunto, irmão, é difícil. O YouTube, ele por si só não alavanca. Quem vai fazer esse assunto espalhar aí para as pessoas que precisam ouvir isso é o seu like, tá? E se você está aqui no canal que veio pela comunidade do Povo da Fé e ainda não fez aqui, porque tem o pessoal, José, que assiste a live, né? Come do rolo aqui, do conteúdo abençoado, mas não se inscreve no canal e também não aciona o sino das notificações. Aí quando o pastor Rodrigo faz uma nova live, ele tem um retrabalho para poder, de remarketing, para poder fazer banner, divulgar no Facebook, divulgar na comunidade, para poder os irmãos ficar sabendo. Quando você, então, se inscreve no canal e aciona o sino das notificações aí do lado, o próprio YouTube, quando nós entrar no ar, ele vai, ó, puxa, Pastor Rodrigo está no ar com mais uma live. E as nossas lives aqui, irmãos, você que entrou aqui, que é novo aqui, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Me Guia. Eu sou irmão do pastor Giovanni Dias de sangue e também em Cristo, tá? Ele é mais novo do que eu, porém eu sou mais velho, mas na aparência eu sou mais novo, né, pastor Josué? Tô mais bonito que o pastor Giovanni. Então, irmão, se inscreva aí, é só uma brincadeira para descontrair. E também, no final, o pastor Josué vai falar uma coisa muito importante para você, para o seu crescimento espiritual. E também, embaixo no vídeo aí, eu já coloquei já deixei fixado na descrição do vídeo o link do canal do meu querido pastor Josué, que é canal Rasgando o Verbo. Olha o nome do canal. Conteúdo valiosíssimo lá também no canal dele. E eu convido você a se inscrever no canal dele. No final ele vai estar falando um pouquinho mais. Vamos voltar para o conteúdo que está ótimo. Teve um irmão aqui que comentou uma coisa muito importante e que eu achei pertinente ao nosso assunto aqui. É que aqui passa muito rápido aqui e acaba que a gente não dando tempo de... Se alguém passar aqui, irmãos, fez pergunta e passou, nos perdoa, porque hoje é uma live mais assim de conteúdo e a gente acaba que passa algumas perguntas, né? Aqui tem uma pergunta da irmã Francisca. Alguém já sabe, ela perguntou para o povo, né? Mas vamos aqui. Alguém já sabe quem é o anticristo? Dentro da nossa temática daqui, pastor Josué, o senhor poderia... eu sei que a gente não pode apontar quem é, mas o senhor poderia dar alguns candidatos a esse cargo que os ambiciosos, as famílias poderosas estão atrás para poder aí, tomar o poder do mundo? Então, pastor Rodrigo, eu já comentei outro dia, acho que no canal do pastor Giovanni, o seguinte, que se formos avaliar, nem o próprio diabo sabe quem é o anticristo, quem será o anticristo. Por que eu digo que ele não sabe quem é o anticristo e quem será o anticristo? Olha, moça, é muito importante. Porque o anticristo, ele será um homem de carne e osso, né? Porém revestido de demônios, né? Misericórdia. Né? Mas é um homem de carne e osso. E como homem de carne e osso, a vida não está nas mãos de Satanás. A vida está nas mãos de Deus. E Satanás não sabe qual é o último dia de cada um na face dessa terra. Ele não sabe. Ele não sabe qual é o último dia de cada um. O único que sabe o último dia de cada um na face dessa terra é Deus. Então, o que acontece? Satanás, ele trabalha da seguinte forma. Ele vai preparando várias pessoas ao mesmo tempo. Várias pessoas ao mesmo tempo. Por que ele vai preparando várias pessoas ao mesmo tempo? Porque ele também não sabe quando se dará o arrebatamento da igreja. Ele sabe que se aproxima por conta dos acontecimentos, mas ele também não sabe quando isso se dará de fato. Então, ele vai trabalhando como? Ele prepara um grupo de pessoas. Ele prepara um grupo de pessoas. Por quê? Se ele tem uma única pessoa e fala, esse daqui
será o anticristo. Aí ele determinou isso aqui será o anticristo, investe todas as fichas, faz todo o investimento, trabalha naquela vida, capacita, faz e acontece. Daqui a pouco Deus vai lá e ceifa. Deus fala assim, acabou, morreu, pum. Ele Aí, volta na estaca zero de novo. Então ele não trabalha com uma pessoa só. Ele trabalha com várias pessoas, com vários candidatos, tá? E outra realidade que ele não sabe de nada é por quê? Nós vamos olhar lá no nascimento de Moisés. Ele sabia que Deus tinha dito para Abraão: olha, o seu povo vai viver numa terra estranha por 400 anos, mas depois disso eu vou levantar um libertador e vou tirar o teu povo dali e vou levar para uma terra prometida. Quando deu os 400 anos, ele sabia, vai nascer aquele cara. Vai nascer aquele cara que vai tirar esse povo daqui de dentro. Eu vou impedir o que Deus está falando. E aí o que ele faz? Como ele não sabia quem que era, ele na boca de Faraó fala, a partir de agora mata todas as crianças do sexo masculino que nasceram entre os hebreus. olha aí. Qual que era a tentativa ali? Eu vou matar para evitar o quê? De nascer o libertador. E mesmo ele estando matando todos os judeus que nasciam do sexo masculino, Deus, para provar que estava no controle, que Satanás não tem controle de nada, mas só faz aquilo que Deus permite, o que Deus fez? Falou assim, ô Satanás, ô seu endemoniado, para você saber que é eu que estou no controle, eu vou pegar o menino, que será o libertador, e vou colocar dentro do palácio, e vocês vão cuidar dele a pão de ló. Ô, glória. E Deus pega o menino e coloca dentro do palácio, para eles mesmos cuidar. E cuidou da melhor maneira possível. Então é uma prova do quê? De que Satanás não sabe de nada. Ele só avalia segundo o que ele viu na própria palavra de Deus, igual nós. Ele avalia e vai deduzindo dessa forma, pela palavra. Você está entendendo? Por que ele mandou matar as crianças de 2 anos? Porque na palavra dizia, quando desse 400 anos, nasceria o libertador. E ele não sabia que se seria apenas o libertador para tirar o povo de Israel e levar para a Terra Prometida, ou se seria o próprio Cristo que iria pisar a cabeça dele. Interessante. Depois nós vamos ver isso se repetindo depois, lá na frente, no nascimento de Jesus. Quando nasce Jesus, os magos vão até Herodes, que também era outro endemoniado, e diz para Herodes assim, olha, onde nascerá o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela. E aí ele fica apavorado, agoniado, Herodes endemoniado, porque esse Herodes da época de Jesus, ele era um Herodes sanguinário, ele matava seus irmãos, ele matava o próprio filho, para que ninguém tomasse o seu trono. E aí, então, ele ficou irado, o demônio entrou na vida dele. E aí ele chama lá os escribas, os entendidos das profecias, e fala assim, ei, eles estão perguntando aqui aonde vai nascer o Messias. E eles, pelas escrituras, falam, olha, pelas escrituras consta que é em Belém. E aí o que ele diz assim para os magos, o Herodes, olha, faz o seguinte, quando vocês encontrar esse menino, me fala onde ele está, porque eu também quero ir para adorá-lo. Eu vou para adorá-lo. E eles falam, tá bom, assim que a gente descobrir, a gente fala. E eles saem, encontram o menino, entregam os presentes ao menino, porém, quando eles iam voltar, o próprio Deus falou assim, não é para voltar para falar nada para Faraó. Volte por outro caminho. Certo? E qual é a prova de que Satanás não deu valor de nada? Satanás não poderia ir seguindo os magos? Poderia. E depois o próprio demônio voltar e falar através de um médium, do pai de santo, para Herodes. Falar, olha, eu fui seguindo ele, o demônio fulano de tal foi seguindo esses 3 magos, eles entrou na rua tal, número tal, papá. Não podia fazer isso? Não. Só que Deus está no controle. E nem isso eles podem fazer. Aí, quando passou já vários tempos e Herodes percebeu que tinha sido enganado, da mesma forma que o demônio entrou em Faraó, entrou na vida de Herodes. E Herodes fez o quê? Para não correr risco de nascer o Messias, mate todas as crianças de 2 anos para baixo. Só que Deus já tinha avisado para Maria e para José, foge para a África. Foge para a África e vocês vão ficar escondidos na África porque tem um cara querendo matar o menino lá. E eles ficam na África até o tempo determinado por Deus. E no tempo determinado por Deus, Deus fala para Maria e para José, o que queria matar ele eu já matei, pode voltar. Né? Então, o que acontece? Isso aí é uma prova de que Satanás não tem o controle de nada. Então, pessoas que ficam aí, é o Macron, é o Trump, é o Jeremy, esquece, meu irmão, esquece. Nem Satanás sabe quem vai ser o anticristo. Ele vai apostando.
Ele vai jogando. Assim como ele chutou no escuro sobre Moisés, errou. Chutou no escuro sobre Jesus, errou. É uma demonstração clara para mim e para você que ele só faz e só toca e só faz o que Deus permite. Para vocês terem uma noção, essa nova ordem mundial, o projeto deles era ter implantado isso já na década de 80. Eles estão atrasados 30, 40 anos pelo plano deles. É Deus que está no controle. Entendeu? Por isso eu digo também da mesma forma, esquece esse negócio. Se você pode olhar e falar, é Macron. Ué, o anticristo levou um baita de um tapa na cara esses dias aí, vocês viram? Não, meu Deus do céu. Então, o Macron levou um baita de um tapa na cara que perdeu até o rumo, né? Ele quis dar uma de Bolsonaro, sabe? Bolsonaro chega na multidão ali assim, né? Chega lá e todo mundo cumprimentando, querendo fazer uma selfie, e aí tinha assim um alambrado e tal, um monte de pessoa lá. E ele caiu na besteira de chegar perto para pegar na mão de um. Quando ele pegou na mão de um, o outro veio só um tapa na cara. Que anticristo é esse que está levando tapa na fuça? Então. Certo? Então, esquece esse negócio de quem será o anticristo, quem é o candidato. Nem o diabo sabe. Nem o diabo sabe. E agora tem uma coisa. Que diferença vai fazer para mim se eu descobrir quem é o anticristo? Para mim não vai alterar em nada. Não altera em nada, né? Não altera em nada. O que eu tenho que fazer é me preparar a cada dia, ver que eles estão trabalhando de maneira acelerada, participar de lives como essa, que está explicando o que o Papa está fazendo em todas essas viagens. Então, nós sabemos que isso tudo está sendo acelerado para a implantação desse governo. Porém, para nós não altera em nada saber se é o Macron, se é o Trump, se é o Bolsonaro. Não interessa, para nós não faz diferença nenhuma. E nem o diabo sabe. E o senhor apontou umas coisas interessantes, que Deus está no controle e não se deixa se escarnecer. Por exemplo, quando foi para matar as criancinhas, já era uma profecia, que fala lá, em Ramá se ouviu uma voz, e era Raquel chorando por quem? Por seus filhos perdidos, e não querendo ser consolados, porque eles não existiam. Já era uma profecia, já. Deus sabia que isso já ia acontecer. Sabia, né? Exatamente. Inclusive, as criancinhas que morreu lá no Egito, que morreu lá afogada lá no Rio Nilo, não ficou impune, não. Não ficou impune, não. Se você ferir o povo de Deus, vai pagar o preço. Se ferir nós, o povo de Deus, vai pagar o preço. Sabe o que aconteceu? No capítulo 2, as criancinhas morrem afogadas. Não morre, pastor José? Sim. Mas no capítulo 14, os soldados que mataram as criancinhas pagaram o preço. Ou seja, Deus é amor, mas também é justiça, irmão. Isso, então, aqueles que apontam o dedo para você e te acusam, vai pagar o preço, né? Crente é igual omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Para vocês terem noção de que é Deus que está no controle de tudo, que Satanás não sabe de nada, né? Lá em Isaías, capítulo 45, aquela passagem que diz assim, assim diz o Senhor a Ciro, o meu ungido, a quem tomo pela sua mão direita. Sabe? Essa passagem aí, Isaías está profetizando 150 anos antes de Ciro nascer. E está chamando ele pelo nome. Quem era esse Ciro? Esse Ciro era o homem que estaria no final dos 70 anos do cativeiro babilônico. E ele seria usado por Deus para liberar o povo para voltar para a terra. Liberar o povo para voltar para Jerusalém. E Deus chamou ele pelo nome 150 anos. Ou seja, seria assim, ó, Deus chama Isaías e fala assim, Isaías, escreve aí, daqui 150 anos, quando estiver terminando o cativeiro babilônico de 70 anos, nesse exato momento, quando estiver dando 70 anos, sabe quem vai estar no governo? Vai ser um homem chamado Ciro. Esse Ciro, ele não vai ser crente, ele não vai me conhecer, ele não vai ser o meu servo. Mas uma coisa é certa, vai ser ele que eu vou usar para abençoar o meu povo e liberar o meu povo para voltar para Jerusalém. E foi do jeito que Isaías profetizou 150 anos antes. Quando deu 70 anos do cativeiro babilônico, que quem estava no comando? Ciro. Olha só. Ciro. E Ciro fez o quê? Autorizou eles voltarem para o cativeiro babilônico. Ou seja, Satanás queria manter ali, mas só que Deus já tinha dito 150 anos. Preparado já alguém para isso. Acabou. Você está entendendo? Então, quem diz para nós quando vai acontecer as coisas é Deus. E saiba de uma coisa,
as ações do diabo é mediante o que ele vê na Bíblia. Você sabia disso, que o diabo lê Bíblia? Você sabia que o diabo conhece mais de Bíblia do que nós todos juntos? Então, ele lê Bíblia e ele vai fazendo as coisas de acordo com o que está na Bíblia. Ele não faz as coisas aleatórias. Você pensa que o diabo sai por aí que nem um louco, fazendo as coisas que vem na cabeça? Não, ele consulta a Bíblia para fazer tudo. Ele consulta a Bíblia. Quando ele vai ali, nos 40 dias que Jesus está jejuando, ele não chega lá de qualquer jeito, assim. Tá, Jesus, que eu vim aqui, você está jejuando, eu vou te derrubar, vou acabar. Não. Ele chega para atacar Jesus usando o quê, o pastor Rodrigo? A Bíblia, a palavra, né? A Bíblia. A Bíblia é a palavra. Tem pessoa, pastor Rodrigo, tem pessoa que pega a Bíblia, ele pega a Bíblia dele e larga aberto no Salmo 91. Não vai fazer efeito. Eu vou deixar aqui no Salmo 91, porque esse Salmo é poderoso, porque esse Salmo é forte. Afasta tudo quanto é demônio, afasta tudo quanto é demônio. Eu vou dizer uma coisa para você que deixa a Bíblia no Salmo 91. Jesus citou o Salmo 91, o demônio citou, Satanás citou. Satanás citou o Salmo 91 para Jesus, Jesus estando em jejum. Você está entendendo? Ele citou o Salmo 91. Ele só citou Bíblia. Todos os ataques que ele veio para derrubar Jesus foi usando Bíblia. Foi usando a palavra, está escrito. Não está escrito que ele daria ordem a teu respeito para te guardar em todo o teu caminho? Não está escrito. E Jesus também refutava usando o quê? A palavra. Então, Satanás, ele conhece mais a Bíblia do que todos nós. E as suas medidas, os seus passos, é de acordo com o que ele está vendo na Bíblia. Porém, ele não tem nenhum conhecimento do futuro. A única coisa que ele conhece do futuro, e o futuro dele mesmo, é que ele vai terminar no Lago de Fogo. Agora, do futuro do pastor Rodrigo, do futuro de vocês que estão me ouvindo aqui, Satanás não conhece o futuro de ninguém. Não conhece. De ninguém, entendeu? Mas eu consultei a mãe de santo quando eu era do mundo lá, a mãe de santo falou assim, era tudo batata. Eles podem até falar coisas do passado, com precisão. Porque você sofreu um acidente há 2 anos atrás, não sei o que lá, papapá. Porque o seu pai era isso antes de morrer. Ele pode falar do passado, mas do futuro é tudo chute. Eles não falam. Não tem terreiro de macumba, não tem mãe de santo, não tem bruxo, não tem feiticeiro que conheça o futuro. É tudo chute, probabilidade. Interessante. Então, é isso que Satanás vive. Exatamente. Interessante, o pastor Josué, que as pessoas, também essa passagem que o senhor citou de Mateus 4, né, que o senhor foi tentado 3 vezes lá no deserto, ele venceu as 3 vezes, mas ele estava preparado, ele estava em jejum, ele era a própria Bíblia, ele é a própria Bíblia, né, a plenitude, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que tem um porém, os cristãos de hoje em dia, eu vou falar assim, não vou falar todo mundo, mas não quero generalizar e nem criar nenhuma teoria da conspiração, mas estão sendo pegos por surpresas, por heresias. Eu não vou falar aqui os pormenores, porque senão derruba a nossa live. E não tem como nem trazer uma live como essa, como o que é uma heresia? Tudo que é contrário à palavra de Deus. Existem religiões, né, que se dizem que estão no caminho da verdade, chega no seu portão, tem tudo na Bíblia, ponta a ponta, mas é uma heresia. Ou seja, é um inimigo tentando vamos pôr o termo, enganar, para você perder o caminho da salvação. Inclusive, eu, pastor José, em 2002, eu estava no ginásio ainda, 2002, eu não sou tão velho assim, né? Eu estava lá no segundo colegial, aquele colegial. Um abençoado lá, T, não vou falar aqui o nome começa com T, tá? Tudo que eu falava para ele, ele tinha tudo aqui. E você sabe que ele tem a própria Bíblia dele lá, né? Tá tudo aqui. Você acredita que eu fiquei quase que eu desviei da igreja? Porque eu tinha me convertido em 2000. Eu não tinha um conhecimento ainda da Bíblia, assim, né? Foi aonde que eu falei, puxa vida, será que eu tô enganado? Será que eu tô no lugar errado, meu Deus? E eu não conseguia mais glorificar. Eu não conseguia mais
Teve uma irmã que pôs ali já, ó. A minha mãe ainda por cima. Não conseguia mais fazer, não conseguia. Por quê? Porque impregnou. Se você não tiver na direção de Deus, você acaba se deixando se influenciar. Tem um versículo na Bíblia que fala assim que o inimigo se transformará até anjo de luz para enganar quem? Até os escolhidos. E o que eu fiz? Peraí. Não. Foi aonde eu comecei, então, enfiar a cara nos livros, na Bíblia, teologias e mais teologias. Foi aonde que eu comecei a ter um raciocínio que eu estava realmente no caminho certo. Por um pouquinho, eu tinha entrado numa heresia. Por isso que eu falo, você que está aqui na live, o pastor Josué vai passar algo importantíssimo daqui a pouquinho para você. Então, gente, é valioso o conhecimento bíblico. Não seja levado, né, pastor Josué, por vento de doutrinas, porque é o que mais tem. Agora, é por isso que a Bíblia, eu vou falar aqui, esse é meu jeito, né? Eu costumo ser um pouco meio laxo, mas não consigo. Quando o senhor vem com o João Batista se materializa, é complicado, né? Gente, a gente não podemos ficar se alimentando de leitinho. É um mocotó dos grossos. Não adianta você ficar aí atrás de chave de carro, de automóvel, de coisa, e a sua salvação. Conhecimento bíblico. Crescer só na graça. E o conhecimento fica onde, gente? Então tem que ter os dois. Conhecimento e graça, né, pastor Zé? Na mesma balança aí para poder... Porque tem gente que tem um conhecimento, conhece a Bíblia capa a capa, conhece tudo de Apocalipse, sabe tudo. Sabe como que vai acontecer o arrebatamento, sabe como que vai ser as trombetas, as taças da ira, o cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo preto, sabe tudo. Mas a vida dele está fora dos padrões bíblicos. Vive uma vida à la vontade, uma vida lá avarenta, na prostituição, enfim. E sabe que se Cristo voltar, e vai ficar. E aí, vai ser aquelas 5 virgens loucas, né? Vai ser a resistência na grande tribulação. Eu não quero, pastor José, o senhor também não quer ser a resistência aqui na tribulação. Quem quer? Eu não quero. Eu prefiro, porque pensa para você ver, José, uma pessoa que conhece Bíblia, sabe tudo e não pagou o preço da santidade. Se ele ficar, imagina a mente dele. Imagina. Para poder receber a salvação, ele vai ter que perder a vida, não vai, José? Vai ter que dar a vida, não é isso que vai acontecer? Então, mas vamos fugir do tema não, que senão for aqui, vai para outro lugar aqui. Vamos voltar aqui, um tema aqui, José, que eu quero que o senhor comenta. É uma notícia de hoje. Uma irmã colocou aqui, eu não ia nem colocar, porque senão vai tomar um tempo aqui, mas vou colocar porque é muito importante. Como que o diabo é astuto? O que Israel é, José? Israel não é o relógio de Deus? Porque aqui em Mateus capítulo 23, aqui, ó, versículo de número 32 diz: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, isso se deu em 1948, quando Israel se tornou país, né? E hoje está com 73 anos. Ou seja, a figueira já floresceu. Estamos o quê? Nos acréscimos. Então, já, se eu não me engano, acho que 7 batalhas maiores que foi contra Israel, e ele venceu todas. Um país minúsculo, porém um povo eleito, um povo que foi escolhido por Deus. A Bíblia fala, orai pela paz de Jerusalém. E o pastor Josué, você vê que coisa interessante, a gente for puxar a história, Israel venceu todas as guerras. Ou seja, porque lá, assim, se Israel recuar, para onde ele vai parar? No mar. No mar não tem saída. Então ele tem que partir para cima. Entendeu? Parte para cima. E assim ele fez durante todo esse tempo, Israel combatendo os inimigos. E o diabo é furioso. Ele vendo que não tem como acabar com Israel num combate de frente a frente, o que ele está fazendo? Quer enfraquecer Israel. No quê? No meio político. E conseguiu hoje. Já conseguiu hoje colocar alguém no poder que já fez aliança com árabes, que é o povo inimigo de Israel. Então, para Israel atacar os árabes agora, vai ter que ter um conselho
que igual o Brasil, que o Bolsonaro não consegue ter uma palavra sozinho, ele tem que ter o conselho ali, poder legislativo, poder judiciário junto, para poder tomar uma atitude para executar alguma execução. Lá vai ser assim em Israel. Olha como é que tá aqui, pastor José. Vou pôr aqui a matéria, você vai comentar um pouquinho, que hoje o senhor é convidado, é o senhor que tem que trazer aí eu tô falando mais que o convidado, pô, não pode, né? Misericórdia, né, pastor José? Deixa eu pôr aqui, peraí. Ele Aleluia. está falando mesmo. Louvado seja Deus. Deixa eu pôr aqui, peraí, deixa eu achar aqui a matéria. Olha que interessante, professor Josué. Não sei se você está a par dessa questão aqui, ó. O novo ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deixou o poder depois de 12 anos no comando do governo israelense. Então aqui tem uma foto deles aqui, né? Olha só, já o inimigo já tentando enfraquecer, que vai cumprir aquela palavra, pastor José, de Zacarias 4, que é onde o povo é massacrado, Israel, né? Porque vai ser, estão preparando para a guerra do Armagedon, né? Olha que interessante isso aqui, gente. Olha, tomou posse nesta segunda-feira, dia 14, o novo governo de Israel, o nacionalista Naftali Bennett, de 49 anos, e é o primeiro ministro do país. Depois de 12 anos no poder, Benjamin Netanyahu passou o cargo durante uma reunião fechada que durou cerca de 30 minutos. Ou seja, por um voto, esse abençoado aqui, o Benjamin, né, na verdade o Naftali, ele passou então a ser ministro aí de Israel. Por um voto. Eles juntaram força, os partidos juntou força e derrubou então aí esse famoso aí Benjamin Netanyahu, que ele foi até, inclusive, morreu, não sei se você está sabendo dessa questão, aqueles pessoal que estuda a Bíblia lá, fugiu o nome agora, você vai falar para mim o nome deles, eu esqueci o nome agora, aqueles antigos que estuda a Bíblia lá, fugiu o nome. Os escribas não, tem outro nome lá, outro nome. Fariseu? Não, ele é ortodoxo mesmo. É tipo um doutor. Ele morreu, mas ele falou: no dia que esse rapaz aqui, o Benjamin Netanyahu, deixasse o poder, estava próximo o anticristo tomar conta. Olha só, olha que interessante, irmão. E já está acontecendo. Né, pastor José? Fica à vontade, pode comentar acerca dessa questão que aconteceu agora. Né? Foi dia 14 que o Naftali tomou o poder aí. Então, irmãos, a realidade é o seguinte, né? A gente vê muitos cristãos aí. Rabino, isso, Rabino, lembrei, aqui a Manassés falou, Rabino. Isso. Existem muitos cristãos aí que é muito aficionado pelo judaísmo, né? Ele quase faz uma fusão entre judaísmo e cristianismo. E a realidade é que a nação de Israel, ela é hoje totalmente apóstata. A nação de Israel, ela é repleta de pessoas que são até mesmo ateus. Para vocês terem uma noção, Israel, a nação inteira, ela é mais ou menos do tamanho de Sergipe, o menor estado do Brasil. Olha aí. Certo? Posto isso, né, sendo uma nação pequeniníssima, que é menor do que o nosso menor estado, que é o estado de Sergipe, hoje, a sexta maior parada gay é lá em Jerusalém, certo? Lá em Jerusalém se promove a sexta maior parada gay do mundo. Eles lá estão verdadeiramente envolvidos assim com a carnalidade. Sabe, isso é muito raro você ver lá pessoas que são voltadas mesmo para a fé, para a Bíblia, para a palavra de Deus. Né? Os que estão ligados ali nas religiões são os que participam mesmo, os rabinos, parte de suas famílias e por aí vai. Mas a nação em si é uma nação que está totalmente afastada de Deus. Outro aspecto, né? Muitas pessoas também valorizam muito o que muitos rabinos falam. Porém,
uma grande parte desses rabinos, eles sequer têm como base a Torá, sabe? Eles gostam muito do Talmud. E o Talmud. Talmud é uma coletânea de livros que para os judeus são sagrados, e essa coletânea de livros chamado Talmud, que muitos deles dão mais valor ao Talmud do que à Torá, Meu e Deus. é escrito ali que deve se valorizar mais o Talmud do que a Torá, ali Jesus é detonado. Jesus é detonado. Eles jogam Jesus lá embaixo. Põe Jesus abaixo de nada. Tá? Outra coisa é que eles também, uma grande parte deles, é muito envolvido com a Kabbalah, que é um segmento esotérico do Meu judaísmo, sabe? Então, muitos rabinos eles se apegam muito ao Talmud, a Kabbalah e depois, quando sobra tempo, a Torá. Então, Meu não Deus. devem ter referências para nós. A referência para nós é os 66 livros da Bíblia e acabou. Nada pode estar acima desses 66 livros. E também a questão também é que só vai se manifestar, mesmo que eu posso até dizer que ele está em nosso meio já, o anticristo, mas não manifesta, né, pastor Josué? Então, igual o senhor falou, eles estão preparando daqui, porque, na verdade, o anticristo vai ter o poder, como o poder de Hana, vai convencer os exércitos para guerrear contra Israel, na verdade, né? Mas é bem verdade que a igreja não estará aqui quando ele se manifestar, que é o cavalo branco, na verdade, né? E para nós encerrar aqui, pastor Zé, que eu sei que já estou cansando o senhor já estamos já 1h20 de live já, né? O senhor, a gente vai comentar só mais uma coisa interessante que eu achei aqui, que eu deixei aqui já coloquei aqui já. Deixa eu encontrar aqui. Oh, glória a Deus. E aí o senhor vai comentar essa questão, que eu achei muito interessante, né? Que o Papa lança o plano de 7 anos para superar a crise ecológica sem precedente. Aí o senhor vai fazer um comentário sobre essa questão que eu achei interessantíssima, né? A questão que eles estão trabalhando em cima disso, né? Batendo em cima da tecla diariamente. E eu vou colocar aqui na tela aqui. Deixa eu pôr aqui na tela. Vamos lá. Enquanto isso, irmãos, vai dando like, você que é novo aqui, se inscreva no canal, acione o sininho, porque toda segunda e sexta nós temos lives aqui escatológicas. Inclusive, sexta-feira agora, quem conhece o pastor Marcelo de Carvalho? Você conhece? Ele vai estar aqui conosco sexta-feira, se tudo correr bem, porque o irmão dele está internado. Inclusive, eu peço a você que ore pelo irmão do pastor Marcelo, chama Fernando, que está com 50% dos pulmões prejudicado. Então, os irmãos orem, tudo correr bem. O pastor Marcelo vai estar conosco aqui na próxima sexta-feira, às 22 horas. Uma live muito forte também, assim como essa com o pastor Josué do canal Rasgando o Verbo. Vamos lá então, pastor Josué, deixa eu colocar aqui. Eu vou aqui, compartilhar aqui. Pronto. Olha o que diz aqui, pastor Josué. Papa lança plano de 7 anos para superar crise ecológica sem precedentes. Não vou nem ler a matéria, o senhor vai já, eu sei que o senhor já conhece esse assunto aqui, de decor salteado. Comente com o povo, para os irmãos entenderem o que o Papa está arrumando com essa questão aí, o Vaticano, né? Olha só, lança o plano de 7 anos para superar a crise aí, ecológica. Então, isso também tem uma ligação com a religião única. Quando a gente ouve falar sustentabilidade, aquecimento global, o meio ambiente, mudança de clima, e por aí vai com todas essas pautas aí progressistas, né? Na realidade, são estratégias e argumentos que os senhores do mundo estão colocando no propósito de promover uma redução populacional. Eles acreditam que no mundo existem seres humanos em excesso. E para que o mundo não entre em colapso, e para que o homem não venha destruir o mundo, porque eles veem o homem
não como o que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eles veem o homem como um verme, como um bicho que está devorando a terra e vai acabar com a terra. Então, eles optam por quê? Pelo fato de reduzir a população mundial para que haja equilíbrio, para que haja sustentabilidade, para que se diminua a poluição, para que a água dos rios sejam novamente purificadas, restauradas, né? Então, dentro desse discurso aí, o Papa já embarcou também e está propondo, né, uma mudança radical e significativa dentro dos próximos 7 anos. E aí ele dá bastante ênfase a isso aí, a cuidar do que eles chamam lá de Mãe Terra, porque como o Papa é mais ligado, ele trabalha para o anticristo, e ele não é ligado tanto à parte econômica nem à parte política, ele sempre vai puxando as coisas para o lado espiritual. Então, o que eles falam? Eles falam que a Terra é a nossa mãe, a Mãe Terra, né? E a Mãe Terra, esse termo já é tirado, né, dos deuses gregos, né? Os deuses gregos. Porque quando você vê falar dos deuses gregos, está se falando de demônios, né? E entre os deuses gregos havia uma deusa, e essa deusa se chamava Gaia. E essa deusa, que se chamava Gaia para os gregos, ela era a própria terra. Ela era a própria terra. Tá? Então, por isso que tem esse fator de Gaia, que é o nome da deusa, deusa grega, né? E eles alinham isso também com os índios aqui, da região andina, aqui do Bolívia, Colômbia, os índios dessa região aqui, eles também têm como deusa a Mãe Terra. E o nome que eles dão aqui é Pachamama, né? A Pachamama. Então, para eles aqui, os índios andinos, é a Pachamama. Para o grego, é Gaia. E o Papa chama de Mãe Terra, que é tudo a mesma coisa. Então, a realidade é que eles estão propondo que nessa nova religião o homem passa a ser o centro de tudo. Né? O homem passa a ser o centro de tudo, não Deus. E também depois a natureza. Adorar a natureza, celebrar a terra, cultuar a criatura. Ou seja, se voltam mais para a criatura do que para o Criador. Está relacionado com a religião nova desse caso também. E então, também, dentro desse discurso, falando que precisa ter esse equilíbrio, essa sustentabilidade para evitar aquecimento global, mudança climática, eles propõem a redução populacional e também, nesse discurso, se você ler essa matéria aí, você vai ver que a proposta do Papa é trazer, é levar e colocar a Terra novamente nos moldes, no mesmo padrão que a Terra era na época em que Deus colocou aqui Adão e Eva no jardim. Uma terra sem poluição, uma terra linda, uma terra maravilhosa, uma terra com equilíbrio. Olha aí. E nós sabemos que essa terra, nos padrões e no formato do Éden, vai ser estabelecida não pelo anticristo, vai ser estabelecida pelo próprio Cristo. Porque após os 7 anos da grande tribulação, Jesus voltará. E ele mesmo é quem vai implantar o governo milenar nessa terra. E é no período do governo milenar que a terra não vai ter mais poluição, as plantas vão ser super produtivas, os rios não vão ter mais poluição, o ar não vai ter mais poluição, tudo vai ser lindo e maravilhoso, vai voltar naquele mesmo padrão do Éden. Deus. No milênio, para vocês terem noção, uma pessoa que morrer com 100 anos, ela é considerada uma pessoa que morreu jovem. No milênio, as pessoas vão viver 200, 300 anos, como era lá na época de Noé. Né? Então, o que Deus vai fazer na implantação do governo milenar aqui nessa terra, o Papa já está querendo preparar antes, dizendo que é eles que vão fazer isso. Meu Deus, misericórdia. Essa maravilha para a terra, essa magnitude, essa pureza, tudo mais. É o discurso que ele está fazendo. E ele propõe 7 anos
para alcançar essas metas, reduzir toda essa poluição, trazer equilíbrio, justiça social, diminuir poluição e por aí vai. Ele está propondo, ou seja, ele está querendo sair na frente de Jesus Meu e Deus. transformar essa terra nos padrões da terra do milênio. Mas até que aconteça isso, essa terra só vai de mal a pior. O único que vai dar jeito nessa terra e restaurar ela nos padrões do Éden vai ser Jesus. Porque a Bíblia diz que nesse período do milênio, o leão vai ser como era no Éden. Ele vai ser vegetariano. O urso vai ser como era no Éden, vegetariano. Não vai ter mais animal carnívoro. As serpentes não serão mais venenosas. A Bíblia diz que no milênio, né, uma criança vai brincar com a jararaca. No milênio, uma criança vai ver uma cobra entrando numa toca e vai colocar a mão na toca para tirar a cobra de lá, puxando ela para brincar. No milênio, a Bíblia fala que o leão e o boi vai andar junto ali, vão ser amigos, né? Toda a vegetação, toda a natureza, todo o clima, todos os rios serão puros. E o Papa está querendo que é ele que vai fazer isso aí agora, com 7 anos. Com 7 anos, ele quer estabelecer esse padrão lindo, maravilhoso, bonito para a Terra. Então, quando você lê lá, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, mas é o próprio anticristo querendo mostrar já. Não, fica tranquilo, quem vai fazer isso sou eu vou dar jeito, eu vou mudar, eu vou transformar. E por aí vai. Então, aproveitando só o gancho aqui para já fazer... Fica à vontade, pastor, fica à vontade. Eu vou falar o quê? Que todos esses detalhes aqui, vocês podem ter com precisão, inclusive da estátua, não vai dar tempo de terminar, porque vocês vão saber quem é aquela pedra que pegou no pé da estátua, que reduziu a estátua a pó, e o porquê que ela se transformou num grande monte que ocupou o mundo inteiro. Isso fala do governo milenar de Cristo aqui nessa terra e tudo mais. É uma série de detalhes. Os 10 dedos lá, que fala dos 10 reis, que vão ser os 10 líderes que vão estar aqui na época que o anticristo se manifestar, e que eles vão entregar esses 10 blocos na mão do anticristo, dizendo, olha, você governa tudo agora, geral. Então, antes de haver uma globalização total, vai haver uma divisão de 10 blocos. E esses 10 blocos vão ter 10 líderes. E esses 10 líderes sabem por que estão ali. E a Bíblia diz que eles vão entregar tudo isso na mão do anticristo. Então, a gente ensina tudo isso com riquezas de detalhe no nosso curso de escatologia, do arrebatamento ao juízo final. São 10 horas de audiovisual, né? Nós falamos em 4 blocos de meia hora, né, sobre o arrebatamento, né, sobre ali a grande tribulação. Nós falamos mais 4 blocos sobre o milênio, mais 4 blocos sobre sobre o juízo final. Então, são 10 horas de material audiovisual que estará à sua disposição, trazendo tudo isso com as referências bíblicas, com as anotações e mais. Então, você fazendo um curso como esse, você vai ter toda essa habilidade, esse traquejo, para saber contar todinha a história da humanidade, inclusive dos governos que passou por aqui, vai conhecer todo o simbolismo dessa estátua que Nabucodonosor sonhou e que Deus utilizou ela como se fosse um esboço de tudo o que aconteceria no mundo, desde o período de 600 a.C. até o juízo final. Então, tudo está descrito nessa estátua. E ela é utilizada para se falar sobre escatologia, porque tem um alinhamento com a história secular e até mesmo com o acontecimento dos reinos que é relatado nela ali. Então, você pode participar desse curso de escatologia através do próprio canal do pastor Rodrigo Silva. O link já está aí, já, pastor Zé. Já está aí, já te olhei. Então, aí. Tá, já está no bate-papo já. E tem uma coisa muito boa para você que gosta do pastor Rodrigo, que ama o pastor Rodrigo, que quer abençoar esse canal, porque tem que se comprar equipamento, é som, é microfone, é um monte de coisa, é tudo coisa hoje mesmo eu tive que comprar um mouse hoje. Então, tudo coisa cara. Então, o que acontece? É uma forma de você abençoar o canal do pastor Rodrigo. Quando você faz um curso com esse link que ele está disponibilizando aí, você vai ser abençoado com esse curso, você vai ser capacitado. É um curso totalmente online, ele se torna seu, é vitalício, você vai ter ele para sempre com você. É uma plataforma, depois você recebe certificado, e você pode ver quantas vezes você quiser. Aquela aula, aquele bloco, deixa eu voltar lá para ver isso. O dia que você for sair para pregar sobre uma coisa, deixa eu dar uma olhadinha naquele bloco lá para refrescar na minha memória sobre aquele tema.
está lá na plataforma e você recebe o certificado, você fica com esse curso para você vitalício, né? É uma plataforma super bem organizada, você recebe certificado e tudo isso você estará investindo, não é gasto que você vai ter, é investimento. E você fazendo esse investimento na tua vida, você ainda vai abençoar o ministério do pastor Rodrigo Silva aqui nessa plataforma, sabe? E você vai estar abençoando ele para comprar equipamentos melhor para se servir, para te abençoar, né? Ele fala, poxa, eu preciso comprar um microfone e tal. É você que vai ajudar. Preciso trocar o meu notebook, o meu computador. É você que vai ajudar fazendo esse curso, né? Muitas das vezes, se um Olha, pastor aqui no YouTube, põe lá um QR Code pedindo uma oferta, pedindo uma ajuda, ele é bombardeado. Então, aí você não vai poder falar nada, porque você vai fazer um investimento através desse curso e ainda vai ajudar o ministério e o canal do pastor Rodrigo Silva. E você vai ser abençoado. Então, participe desse curso também. E lá no nosso canal também, a gente fala muito sobre esses temas, trazendo a geopolítica atual alinhada com os acontecimentos bíblicos e escatológicos. muito bom. Se você puder, se inscreva lá no nosso canal, Josué Rasgando o Verbo. Os links dos cursos e também do canal do pastor está aqui na descrição do vídeo aí, viu, irmãos? E também, vou falar aqui também, vou aproveitar o ensejo. Você que daqui a pouquinho vamos fazer o apelo também, para encerrar a live, mas temos agora a função membro do canal. Foi hoje que ativou, o pastor Josué, uma bênção, né? Você que gosta do nosso trabalho, a gente tem a intenção de construir um estúdio para o canal, temos intenção de ajudar também as obras sociais, fazer um trabalho bem feito. E também temos a questão também de manter o canal. E aí vai ficar aqui também, eu vou deixar aqui também, para quem quer ajudar, né? Os apoiadores, a chave Pix, né? Que tá mais fácil, né, professor José? Hoje em dia, a chave Pix tá uma benção, né? Tá aí, os irmãos que quiserem ajudar, tá? Não é obrigado, aqui a gente faz tudo pelo amor, mas se você puder ajudar, a gente vai ter um futuro para construir. Há gasto, né, professor? Para construir um estúdio bem feitinho, tudo com espuma, para poder não vazar o som, a gente ter uma live com mais perfeição. Então, a gente. Só esse microfone aqui custou uma nota preta, né? Só esse microfone aqui. Então, é gasto que somos investidos no próprio canal. Você puder ajudar, fique à vontade. Josué, faz o apelo para nós, por gentileza. Amém? Se nesse momento tem alguém que, em primeiro lugar, está afastado dos caminhos do Senhor, você já serviu ao Senhor, foi decepcionado por uma liderança, e hoje, você entendendo que está muito próximo à volta de Jesus e quer se reconciliar, diga aí, ó, escreve aqui no chat, aqui, ó, eu quero. Se você também nunca frequentou a igreja evangélica, não conhece nada, mas gostaria também de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, de conhecer mais a fundo, você também pode dizer, eu aceito Jesus. Esse é o momento de você mudar a história da tua vida, porque toda pessoa que faz esta aliança com Jesus, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada. Sabemos que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E a única coisa que vai poder te livrar do governo do anticristo, das perseguições, de morte, nesse período de 7 anos de grande tribulação, é o Jesus Cristo, que foi morto na cruz por mim e por você. Então, em nome de Jesus, declare aí, escrevendo aqui no chat, ó, se você... Eu quero, a gente vai orar. Diga, eu quero, e nós vamos orar por você, nós vamos te abençoar, amém? Se estiver afastado também, diga, eu estou voltando, nós vamos orar por você também, amém? Tanto que quer receber o Salvador, quanto que está voltando. Enquanto ele tem um delayzinho, né, pastor Josué? Eu quero dizer para você que nós estamos em oração a meio-dia. Quem gosta de oração aí? Eu gosto de orar, porque a Bíblia fala que a oração é a chave da vitória. Sem oração, sem vitória. Você que gosta de orar, nós estamos em oração meio-dia no canal Pastor Rodrigo Dias, uma campanha. Hoje, amanhã, na verdade, né? Vai ser o segundo dia dessa campanha. Minha esposa, a Letícia, minha esposa, a pastora Letícia, está orando também. Tá uma benção. Então, você gosta de orar,
O canal tá aqui também no vídeo aí, embaixo aí na descrição do vídeo. É Pastor Rodrigo Dias Oficial para oração. Tá bom? Alguém que quer aceitar Cristo? Deixa eu ver se tem alguém. O tempo é curto, irmãos. Nem por força, nem por violência, mas pro meu espírito, né, pastor Josué? Olha lá, ó. Olha, Estela, eu aceito. Oh, meu Deus. Pronto. A live fechou com chave de ouro já. Olha aí. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Tem mais alguém? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a sua alma? Qual será o futuro teu lá? Mais pessoas aí, José. Ó. Nossa irmã Dória também. Glória a Deus. Amanhã pode ser muito tarde, glória a Deus. Hoje Cristo. Irmão, para nós a live é live, né, José? Quando uma alma se rende aos pés do Senhor. A live está completa agora. Estamos felizes, irmão. Valeu todo o nosso tempo aqui gasto, né, pregando a palavra de Deus por uma alma que se converte a Cristo. Ficamos muito felizes. Tem mais alguém, irmãos? Que o pastor José já está esgotado aqui, já esgotamos ele hoje já, hein? Que bênção de Deus. Aleluia. Tem mais alguém? Louvado seja Deus. Josué, faz a oração a favor dos irmãos, por gentileza, e a gente já vai encerrar essa live e voltaremos na sexta-feira aqui, irmãos, com o pastor Marcelo, se tudo correr bem, do canal Ciência da Profecia, tá bom? A partir das 22 horas. Josué, pode ficar à vontade, pode orar. Amém. Vamos orar então por todas essas vidas que receberam Jesus e voltaram para a casa paternal. Glorioso Deus, glorioso Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, em primeiro lugar, queremos te agradecer, Pai, por cada uma dessas vidas que tomaram essa decisão nessa noite, te recebendo como Senhor e Salvador, ou até mesmo voltando para a casa paternal. Meu Pai querido, meu Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta hora, pelo poder do teu sangue, ó Pai, apague todo o pecado do teu filho, todo o pecado da tua filha, pelo poder do teu sangue, ó Jesus, que esses nomes estejam novamente escritos no livro da vida e que a partir de hoje haja mudança, haja transformação, haja libertação. Pai, quebre todas as cadeias e correntes, desfaça todas as obras de macumbaria, de magia negra na vida de todas essas pessoas. Pai, que eles recebam agora a virtude do teu Santo Espírito. Pai, que eles recebam agora a certeza da vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, eu te imploro nesta hora, liberta aquele que ainda precisa de uma libertação por estar nas drogas, num vício, liberta em nome de Jesus Cristo, e em nome de Jesus, Pai, que cada uma dessas vidas que hoje tomou essa decisão possa viver novidade de vida, serem cheios do teu Santo Espírito, ter o pecado apagado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, ter o nome o livro da vida e subir para os altos céus no dia do arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus, eu profetizo todas essas sortes de bênçãos na vida de cada uma dessas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. O céu está em festa, né, pastor Josué? Está em festa. Amém, glória a Deus. Meu Deus. Por um alma, por mais. Sim. Em confirmação, meu Pai, com a oração do teu filho, Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, por cada vida que aqui ficou conosco, Pai, por cada inscrito do canal e também aqueles, meu Pai, que hoje também, meu Senhor, se inscreveram no canal, meu Pai, canal Jesus Me Guia, e também vão se inscrever no canal, meu Pai, Josué Rasgando o Verbo. Pai, que o Senhor venha abençoá-los, que eles venham também, meu Pai, ser, meu Pai, abençoados de uma forma especial com os conteúdos dos canais e também com o curso, meu Pai, do pastor Josué, que está aqui também, meu Deus, na edição dos vídeos. Pai, abençoa cada um de uma forma especial, em nome de Jesus. Também, Pai, vai de encontro ao irmão do pastor Marcelo, Fernando, Pai. Pai, trabalha, meu Senhor, na questão, Senhor, dos pulmões, restaura a saúde dele, Pai, e estendo a oração por todos que estão enfermos, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, com as tuas mãos alcançar e arrancar todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu uno a minha fé com a fé do pastor Josué e com a fé de todos que aqui estão, que todo mal sai, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém e graças a Deus.
Pastor Josué, Deus abençoe de uma forma especial, que o Senhor possa abençoar você e toda a sua família, seu ministério, que o Senhor possa receber 1000 vezes mais aquilo que o Senhor plantou aqui hoje de informação no ministério, no canal Jesus Me Guia. O senhor pode ficar à vontade aí, fazer a sua saudação, fique à vontade. Finais, né? Amém. Eu também agradeço de coração a Deus que nos concedeu essa oportunidade e, posteriormente, ao pastor Rodrigo Dias. Quero também agradecer por cada um dos nossos irmãos que estão aqui nessa live e tenho certeza, todos vocês estão saindo daqui mais abençoados do que chegaram. E em nome de Jesus, pode levantar as mãos, agradecer a Deus, porque enquanto você participou disso daqui, Deus estava dando vitória, Deus estava quebrando laços e dando livramento. Ô, glória. Uma ótima noite de descanso para todos vocês. Um beijo no coração. Que maravilha, que live gostosa, né, Josué? É maravilhosa, glória a Deus. A presença de Deus real e patente. Irmãos, curva a tua cabeça aí, estende a mão para frente, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Digam amém. Diga amém, minha irmã. Diga amém, meu irmão. Ô, glória a Deus. Deus te abençoe você e toda a sua família. Voltaremos na sexta-feira, às 22 horas, aqui no canal Jesus Me Guia, com a live com o pastor Marcelo do Carvalho, do canal Ciência e Profecia. E lembrando, irmão, quarta-feira a minha esposa vai estar no canal Pastor Rodrigo Dias, trazendo uma palavra para você. Também no mesmo horário, às 22 horas e a meio-dia, com a campanha de oração também. Tá ok? Deus te abençoe você. Josué, fique na linha, quero falar com você, tá bom, querido? Irmãos, amém. Lembrando, vocês moram no nosso coração e não paga aluguel. Ô, glória! Fique com Deus!